reportagem de capa da edição 194 da Revista Oeste, assinada por José Roberto Guzzo, com o título Silêncio. O texto mostra que o STF acelera sua ofensiva contra a liberdade em geral e tenta agora impor a censura prévia através do medo. Nós vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas de Supremo Tribunal Federal, com o apoio encantado da maior parte da imprensa brasileira, estão metidos numa missão impossível. Querem eliminar o princípio segundo o qual a liberdade é uma conquista da civilização humana, como a álgebra, ou a palavra escrita, ou o direito à vida. Decretaram que a liberdade é algo que pertence com exclusividade ao Estado. Mais precisamente, estão convencidos de que a liberdade só pode ser usada pelos cidadãos se for concedida pelo STF sob a orientação técnica da Faculdade Particular de Direito do ministro Gilmar Mendes, o IDP de Brasília. Não é um direito que todo ser humano recebe ao nascer. Para os ministros e os seus sócios no consórcio Lula-STF, a liberdade é um bem tão precioso que tem de ser rigorosamente racionado. É uma das ideias fixas do ministro Moraes, do presidente Barroso e agora do seu futuro colega Flávio Dino, para quem o conceito da liberdade de expressão, como ela tem sido entendida nos últimos 300 anos, acabou no Brasil. Branca Nunes, hoje conosco aqui no estúdio para trazer mais destaques dessa edição. Muito boa noite, Branca. Nossa diretora de redação, seja bem-vinda. Além desse belíssimo artigo de J.R. Guzzo, um texto contundente, forte e necessário. O que mais nós temos nessa edição, Branca? Boa noite, Paula, Piotr, Alexandre, Ana, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. O texto é uma época, né, Paula, que tinha tudo para ser uma época das liberdades. E a gente vê sendo atacada a maior delas, que é a liberdade de pensamento. O texto do Guzzo, que está excepcional, ele é complementado por uma reportagem do Christian Costa, que retoma passo a passo todos os momentos em que o PT e ultimamente o STF têm atacado esse direito, né, essa liberdade, a liberdade de pensamento. E uma entrevista do Brandon O'Neill, que é editor de política da Spike, a revista britânica, que a Oeste publica textos exclusivos, praticamente toda a edição. Ele fala justamente desse ataque ao pensamento. Eu vou ler um trechinho aqui. Ele bota aqui, sim. Alguns anos atrás, eu comecei a achar que a cultura do cancelamento tem uns ecos sombrios na Inquisição. Não em todos os aspectos, é claro, ninguém está indo para a fogueira nos anos 2020 pelo que acredita, mas a linguagem acusatória de hoje é similar àquela do passado, e a sanha em aniquilar socialmente, se não fisicamente, é assustadoramente parecida também. Então, são ataques diferentes ao pensamento, mas eles vêm de vários lados, como nós temos visto. Vou destacar também uma reportagem do Tiago Vieira, que ele comenta os conflitos em São Félix do Xingu, no Pará, que até foi tema de um artigo do Alexandre Garcia há algumas semanas. Ele foi até lá, ele viu o que está acontecendo, que é o seguinte: os produtores rurais de regiões do Brasil foram levados pelo INCRA para aquele local há décadas. E agora o que aconteceu? O governo ampliou uma área indígena que tinha na região e aqueles produtores que foram levados pelo governo agora estão sendo obrigados a sair de lá pelo próprio governo. A Força Nacional está agindo com extrema truculência e agressividade. As casas estão sendo destruídas, eles não têm para onde ir. Há a promessa de uma indenização que não chega. Então, está acontecendo aqui no Brasil, do lado, e o que até um trechinho, o Alexandre Garcia fala isso no artigo dele, a gente está mais preocupado com uma guerra que acontece a 10 mil quilômetros de distância em Israel do que um conflito que está acontecendo no território nacional.
E para encerrar, eu vou citar os artigos hoje, as reportagens, está cheio de reportagem essa edição. Uma melhor que a outra e os artigos também estão fantásticos. Mas eu vou citar nessa semana o da Ana, porque eu vou ler também um outro trechinho, vou pedir licença para você, porque é um assunto muito importante e a Ana escreve ele e detalha de forma primorosa, que é assim, o silêncio da ONU Mulheres, assim como de movimentos como o Me Too, é perturbador. Não há como sequer tentar entender a reticência sobre os estupros coletivos, as fraturas de pelve das vítimas do 7 de outubro, as mutilações genitais e o vilipêndio de seus corpos barbarizados pelos terroristas, e nada disso é falado. Não há um protesto, não há protestos de ninguém, de nenhum órgão em defesa das mulheres, sobre o que aconteceu com essas mulheres lá em Israel. Então, são esses os destaques desta edição. Tá imperdível, hein, Branca? E não para por aí. Nessa semana a gente tem artigos de Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Carlo Cauti, Evaristo de Miranda, Dagomir Marques e muitos outros jornalistas. Lembrando que para acessar todo esse conteúdo é preciso ser assinante da Revista Oeste. Então corre lá no nosso site revistaoeste.com/assine e garanta já a sua assinatura para Branca Nunes. Sextou. Boa noite, Branca. Ótimo final de semana. Bom programa descanso. a todos.